Ei, você já sentiu o coração apertado, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas? Sabe aquele momento em que a mente não para, girando em círculos, tentando resolver tudo sozinha? É exatamente disso que quero falar hoje. Imagina só, você está no meio de uma tempestade, o vento soprando forte, e tudo o que você precisa fazer é fechar os olhos e confiar que Deus está segurando a sua mão. Parece simples, mas não é, né? A boa notícia é que Deus não espera que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você descanse nele. Hoje, vamos mergulhar numa jornada sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Vamos descobrir como a fé pode transformar a ansiedade em paz, dúvida em certeza e medo em esperança. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Então pega um café, respira fundo e vem comigo nessa conversa. Vamos aprender juntos a descansar no plano perfeito de Deus. Quero te convidar a ouvir com o coração aberto. Não importa o que você está enfrentando agora. Uma decisão difícil, uma espera que parece eterna ou até um vazio que não explica. Deus tem algo para te falar hoje. Vamos começar? Sabe quando você fica pensando e repensando sobre o que pode acontecer amanhã? Ou quando tenta entender por que aquela situação não saiu como você planejou e o já esteve aí? A gente quer controlar tudo, né? Quer ter certeza de que cada peça do quebra-cabeça da vida vai se encaixar direitinho. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais a gente tenta entender tudo, mais a gente se afasta da paz que Deus quer nos dar. É como se a nossa mente inquieta virasse uma inimiga da fé. Pensa comigo. Deus não nos criou para carregar o peso de todas as respostas. Algumas coisas simplesmente não foram feitas para a gente entender agora, elas foram feitas para a gente confiar quando a gente fica preso em mil e si. A ansiedade toma conta, é como se a gente dissesse para Deus: olha, eu sei que o Senhor é soberano, mas deixa eu tentar resolver isso aqui do meu jeito primeiro. E no fim, o que acontece? A gente se cansa, se frustra e a paz escapa pelos dedos. Lembro de uma amiga que passou meses preocupada com uma decisão no trabalho. Ela analisava cada detalhe, fazia listas intermináveis e não conseguia dormir. Até que um dia, exausta, ela orou: Deus, eu não sei o que fazer, mas entrego isso nas tuas mãos. Sabe o que aconteceu? No momento em que ela soltou o controle, uma paz que ela não explicava tomou conta do coração dela. Não é que todos os problemas sumiram, mas ela percebeu que Deus estava no comando. A Bíblia nos lembra que a paz de Deus excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Isso significa que você não precisa entender tudo para ter paz. Você só precisa confiar. Então, hoje, que tal dar um descanso para essa mente inquieta? Que tal dizer para Deus: eu não entendo, mas confio em ti? É um passo pequeno, mas que pode mudar tudo. Se você sentiu essa mensagem tocar seu coração, deixa um amém nos comentários. Vamos juntos declarar que queremos descansar na paz de Deus. Você já parou para pensar que às vezes a gente tenta resolver a vida como se fosse uma equação? A gente quer que tudo faça sentido, que cada passo tenha uma explicação lógica. Mas deixa eu te contar um segredo. A fé não funciona assim. Fé não é sobre ter todas as respostas, ponta da língua. Fé é escolher confiar em Deus, mesmo quando o caminho está todo embaçado. Não é o pensar que é o problema, mas quando a gente pensa tanto que esquece de confiar. Pensa no José. Lá no Egito, ele era só um jovem com sonhos grandes, mas de repente se viu traído pelos irmãos, vendido como escravo e depois preso por algo que não fez. Imagina a cabeça dele. Será que ele não se perguntou: Deus, onde o Senhor está nisso tudo? Mas, mesmo sem entender, José escolheu confiar. Ele não tinha um mapa do futuro, mas tinha a certeza de que Deus estava com ele. E sabe o que é incrível? Cada sofrimento fazia parte de um plano maior que José só entendeu anos depois, quando se tornou governador do Egito, né? Isso me faz pensar em quantas vezes a gente trava porque quer entender tudo antes de dar o próximo passo. Mas Deus não funciona assim. Ele nos pede para confiar primeiro, para dar o salto mesmo sem ver o chão. Fé é uma decisão, não um sentimento que vem e vai. É dizer: Deus, eu não vejo o caminho, mas sei que o Senhor está me guiando. E olha, quando você faz isso, algo muda dentro de você. A inquietação dá lugar a uma confiança que não explica, mas sustenta. Talvez você esteja numa fase assim agora, enfrentando algo que não faz sentido. Talvez seja uma espera, uma porta fechada, ou um plano que não deu certo. Quero te encorajar. Não deixe a falta de respostas parar você. Escolha confiar. Fale com Deus hoje, entregue essa situação nas mãos dele e dê um passo de fé. Você não precisa entender tudo, só precisa saber que ele é fiel. Mensagem falou com você? Deixe um glória a Deus nos comentários. Vamos juntos fortalecer nossa fé e confiar no plano perfeito do Senhor. Você já percebeu como a gente passa tanto tempo preocupado com o que vem amanhã?
que esquece de viva. É como se a gente estivesse sempre correndo atrás de algo que ainda não chegou, enquanto a vida acontece bem aqui, agora. Quando a gente escolhe confiar em Deus, como falamos antes, a gente começa a enxergar que Ele nos dá o que precisamos para cada dia. E sabe, o que ajuda a ancorar nosso coração no presente? Gratidão, sim, é simples assim. Agradecer pelo que Deus já fez abre nossos olhos para ver Ele agindo agora. Jesus disse uma coisa que sempre me toca. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Pense nisso. Deus não nos dá a carga de amanhã hoje. Ele nos dá força, graça e paz para o que estamos vivendo agora. Mas quando a gente fica preso pensando no que pode dar errado, a gente perde a chance de ver o que já está dando certo. É como ignorar um presente lindo que Deus colocou na nossa frente só porque estamos ocupados olhando para o futuro. Conheço uma pessoa que vivia angustiada com o futuro. E se eu não conseguir pagar as contas? E se meu filho não passar no vestibular? Até que ela começou a praticar a gratidão. Todo dia, ela anotava 3 coisas pelas quais era grata: o sol que brilhava, a comida na mesa, a saúde da família. Aos poucos ela percebeu que mesmo sem todas as respostas, Deus estava sustentando ela no presente. E isso trouxe uma paz que dinheiro nenhum pode comprar. Então deixa eu te fazer um convite. Olha ao seu redor agora. O que você pode agradecer? Talvez seja o café quentinho na sua mão, a voz de alguém que você ama, ou até a força que Deus te deu para enfrentar um dia difícil. Viver no hoje com gratidão é um ato de confiança. É dizer para Deus: eu sei que o Senhor está cuidando de mim e isso é suficiente. Pare por um instante, agradeça a Deus pelo que Ele já fez e deixe Ele te mostrar a beleza do agora. Se essa mensagem te fez querer viver com mais gratidão, deixa um obrigado, Senhor, nos comentários. Vamos juntos celebrar as bênçãos. Take out a dia. Você já percebeu que às vezes é exatamente quando tudo parece incerto que a nossa fé dá um salto? Quando agradecemos pelo hoje, como falamos antes, começamos a perceber que Deus está nos ensinando a confiar mesmo quando o caminho está escuro. A verdade é que a confiança de verdade, aquela que muda a gente por dentro, não nasce nos dias ensolarados. Ela cresce nos momentos de dúvida, de espera, de incerteza. É como uma semente que precisa da pressão da terra para romper e virar planta. Pensa no Abraão. Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Imagina só, ele não tinha um mapa, um GPS, nem uma ideia clara de onde estava indo. Mesmo assim, ele arrumou as coisas, pegou a família e foi. Por quê? Porque ele confiava que Deus sabia o que estava fazendo, mesmo que ele não soubesse. Cada passo que Abraão dava era um exercício de fé, uma escolha de acreditar que Deus estava no controle, mesmo sem todas as peças do quebra-cabeça. Eu sei que incerteza não é fácil. Talvez você esteja esperando uma resposta que não vem, um diagnóstico, uma oportunidade, uma reconciliação. Talvez você sinta que Deus está demorando demais, mas deixa eu te contar algo. É nesses momentos, quando tudo parece confuso, que Deus está trabalhando nos bastidores. Ela está moldando seu coração, ensinando você a depender dele. A confiança que você constrói agora, na espera, é o que vai te sustentar lá na frente. Lembro de uma época em que eu mesma me senti perdida, sem saber o próximo passo. Tudo que eu podia fazer era orar. Deus, eu não vejo o caminho, mas sei que o Senhor está comigo. E aos poucos Ele foi mostrando que a incerteza não era um castigo, mas uma oportunidade para crescer. Então, se você está num momento assim, não desista. Confie. Mesmo sem entender. Deus está escrevendo uma história linda e você está bem no meio dela. Que tal dar um passo de fé hoje? Entregue essa incerteza para Deus e diga: Senhor, eu confio em Ti. Se essa mensagem te encorajou a confiar mais, deixa um eu creio nos comentários. Vamos juntos crescer na fé, mesmo no meio da incerteza. Você já passou por aqueles momentos em que parece que Deus está quieto demais? Você ora, clama, espera, mas tudo o que recebe é silêncio. Se você já esteve aí, sabe como é difícil. Mas deixa eu te contar uma coisa que aprendi. O silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Pelo contrário, é nesses momentos de quietude que Ele está mais perto, te convidando a confiar ainda mais. Quando falamos sobre crescer na incerteza, vimos que a fé se fortalece na espera. Agora, vamos dar um passo além. O silêncio de Deus é cheio da presença dEle. Pensa, no jeito. Eu perdi tudo, família, bem, saúde, e no meio da dor Ele clamava por respostas. Mas por um tempo Deus ficou em silêncio. Mesmo assim, Jó não desistiu. Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Rola 1:15 da tarde. Q. F. Jó descobriu que, mesmo sem ouvir a voz de Deus,
Ele podia confiar na presença de Deus e, no fim, Deus não só respondeu como restaurou tudo em dobro. O silêncio não era ausência, era Deus trabalhando de um jeito que Jó não podia ver. Eu já passei por fases assim, quando parecia que minhas orações batiam no teto e voltavam. Mas olhando para trás, percebo que Deus estava lá o tempo todo. Ele não me dava explicações, mas me dava força para continuar. Às vezes a gente quer um sinal claro, uma resposta imediata, mas Deus nos pede para confiar na sua companhia. Ele prometeu: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Isso é suficiente, mesmo quando não sentimos nada. Se você está num momento de silêncio, não se desespere. Deus não está distante. Ele está moldando você, preparando algo que você ainda não pode ver. Então continue orando, continue buscando, continue caminhando. O silêncio de Deus é um convite para você se achegar mais a Ele. Hoje, feche os olhos por um instante e diga: Deus, eu não ouço tua voz agora, mas sei que estás comigo. Essa confiança vai te sustentar. Se essa mensagem te lembrou que Deus está presente mesmo no silêncio, deixe um Deus é fiel nos comentários. Vamos juntos declarar que confiamos na presença do Senhor. Você já tomou uma decisão só porque parecia lógica, mas depois sentiu um aperto no coração? Às vezes a gente acha que sabe o melhor caminho, mas esquece de perguntar para Deus o que Ele acha. Quando falamos do silêncio de Deus, vimos que Ele está sempre presente, mesmo quando não responde como esperamos. Agora, quero te mostrar que as escolhas que fazemos com fé, buscando a direção de Deus, trazem uma paz que nada mais pode dar. É como trocar a ansiedade do controle por uma confiança que acalma a alma. Sabe, tomar decisões sem consultar Deus é como tentar dirigir num nevoeiro sem farol. A gente pode até achar que está no caminho certo, mas acaba se perdendo. Eu mesma já fiz isso. Uma vez, recebi uma proposta de trabalho que parecia perfeita. Bom salário, estabilidade, tudo o que eu queria. Mas quando orei, senti Deus me pedindo para esperar. Não fazia sentido, mas obedeci. Meses depois, descobri que aquela empresa enfrentou problemas sérios. Se eu tivesse seguido só a lógica, teria me colocado numa situação difícil. Mas ao escolher a fé, encontrei paz, mesmo sem entender tudo na hora. A Bíblia nos ensina que o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Provérbios 16:9. Isso significa que nem tudo que parece certo vem de Deus. Por isso, o discernimento é tão importante. Antes de decidir, pare, ore e peça direção. Talvez Deus te peça para esperar, ou te leve por um caminho que não parece lógico. Mas, quando você obedece, vem uma paz que não explica. É como se o coração soubesse que está alinhado com o plano de Deus. Se você está diante de uma decisão agora, um relacionamento, uma mudança, um desafio no trabalho, leva isso para Deus. Pergunte: Senhor, o que queres que eu faça? E mesmo que a resposta demore, confie que Ele vai te guiar. Escolhas baseadas na fé não garantem que tudo será fácil, mas garantem que você terá paz no meio da jornada. Então hoje entrega suas decisões nas mãos de Deus e descansa na direção dele. Se essa mensagem te inspirou a buscar a direção de Deus, deixe um "quero tua vontade, Senhor" nos comentários. Vamos juntos escolher a fé que traz paz. Quando a gente escolhe com fé, como vemos antes, a paz de Deus começa a fazer morada no nosso coração. Mas sabe o que mantém essa paz viva? Fazer da confiança em Deus um hábito, algo que a gente pratica todo dia. É fácil pensar que confiar em Deus é só para aqueles momentos grandes, tipo uma crise ou uma decisão importante. Mas a verdade é que a fé de verdade se constrói nas pequenas escolhas, nas atitudes do dia a dia. É como um músculo, quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Pensa nisso. Cada vez que você entrega uma preocupação pequena para Deus, tipo uma conta que precisa pagar, uma conversa difícil ou até a ansiedade antes de uma reunião, você está treinando sua fé. É como se cada entrega fosse um tijolinho na construção de uma confiança inabalável. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Esse entrega não é só para as coisas grandes. É para o café que esfriou, para o ônibus que atrasou, para o dia que não saiu como planejado. Conheço uma irmã que começou a fazer isso de um jeito simples. Toda manhã, ela pegava um caderninho e escrevia uma preocupação do dia, depois orava: Deus, isso está nas tuas mãos. No começo parecia bobo, mas com o tempo ela percebeu que essas pequenas entregas mudaram a forma como ela enfrentava os desafios. Ela não precisava entender tudo, só precisava lembrar quem era o seu Deus. E isso trouxe uma leveza que transborda até hoje. Então, que tal transformar a confiança em Deus num estilo de vida? Não espere a próxima tempestade. Para buscar Ele, comece hoje. Agora, entregue aquela preocupação que está te incomodando, por menor que seja. Diga: Deus, eu não sei como isso vai se resolver, mas confio em Ti. Aos poucos você vai perceber que confiar não é só uma ação, é um jeito de viver. É saber que, em cada detalhe, Deus está cuidando de você.
Hoje dá o primeiro passo. Escolhe confiar em Deus nas pequenas coisas. Quando você faz isso, está preparando o seu coração para as grandes batalhas. E a melhor parte, você não está sozinho nessa. Deus está com você. A cada dia, a cada momento. Se essa mensagem te animou a fazer da confiança um hábito, deixa um confio em ti, Senhor, nos comentários. Vamos juntos viver uma fé que cresce a cada dia. Quando a gente faz da confiança um hábito diário, como falamos antes, a fé começa a virar parte de quem somos. Mas, vamos ser honestos, tem dias que essa fé parece sumir, né? Dias em que você ora, lê a Bíblia, mas sente um vazio, como se Deus estivesse muito longe. Se você já passou por isso, quero te dizer uma coisa. Esses momentos de sequidão espiritual não significam que Deus te deixou. Pelo contrário, são oportunidades para você escolher a fé mesmo sem sentir nada. É aí que a fé verdadeira brilha. Pensa no Daniel, lá na cova dos leões. Imagina o coração dele, sabendo que a morte estava tão perto. Será que ele não sentiu medo? Claro que sim. Mas, mesmo com um coração acelerado, Daniel escolheu confiar em Deus. Ele não precisava sentir uma presença sobrenatural para saber que Deus estava com ele. E o resultado? Deus fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. A fé de Daniel não dependia de uma decisão firme de acreditar mesmo na escuridão. Eu já vivi momentos assim. Teve uma fase em que eu orava, mas parecia que minhas palavras não passavam do teto. Eu me perguntava, cadê Deus nisso tudo? Até que entendi que a fé não é sobre sentir borboletas no estômago. É sobre escolher acreditar, mesmo quando o coração está pesado. É dizer, Deus, eu não sinto tua presença agora, mas sei que o Senhor é fiel. E sabe, cada vez que a gente faz essa escolha, a fé cresce. E Deus começa a nos mostrar que Ele nunca esteve tão longe quanto pensávamos. Se você está num momento de sequidão, não desista. A fé mais pura é aquela que persiste, mesmo sem sentir. Hoje levante a cabeça e diga, Deus, eu escolho confiar mesmo que eu não sinta nada. Talvez você não veja a resposta agora, mas Deus está trabalhando. E Ele vai te sustentar. Escolher a fé é como plantar uma semente num solo seco. Pode demorar, mas ela vai florescer, então não deixe o vazio te parar. Continue orando, continue buscando, continue confiando. Deus vê sua escolha e Ele honra a fé que persiste. Se essa mensagem te encorajou a seguir em frente mesmo sem sentir, deixa um eu escolho a fé nos comentários. Vamos juntos caminhar com Deus. Mesmo nos dias mais difíceis, quando a gente escolhe a fé mesmo sem sentir como vemos antes, algo poderoso começa a acontecer dentro de nós. Essa fé não fica só no coração, ela transborda para as nossas atitudes, para o jeito como a gente vive. A confiança verdadeira em Deus não é só algo que a gente fala ou pensa. É algo que as pessoas ao nosso redor podem ver. É como uma luz que brilha, mesmo sem a gente perceber, mostrando que Deus está agindo através de nós. Pensa comigo, quando você confia em Deus de verdade, suas ações mudam. Você não reage com desespero quando as coisas dão errado. Você não se deixa levar pela ansiedade quando o prazo aperta. Em vez disso, você enfrenta os desafios com uma calma que vem de saber que Deus está no controle. Conheço um irmão que passou por uma crise financeira séria. Todos esperavam que ele ficasse nervoso, reclamando da vida. Mas em vez disso, ele orava, agradecia pelo pouco que tinha e ajudava quem precisava. Sabe o que aconteceu? As pessoas ao redor dele começaram a perguntar, como você consegue ficar tão em paz? E ele respondia, não sou eu, é Deus me sustentando. A confiança dele não só o sustentou, como inspirou outros, né? A Bíblia diz que o somos a luz do mundo, Mateus 5:14. E essa luz brilha mais forte quando nossas atitudes refletem nossa fé. Não é sobre parecer forte ou perfeito, mas sobre viver de um jeito que mostre que você confia em Deus. Quando você escolhe perdoar em vez de guardar mágoa. Quando você ajuda alguém mesmo estando cansado. Quando você sorri mesmo no meio da dificuldade. Isso fala mais alto que qualquer palavra. A paz que vem da confiança em Deus é contagiante. Ela toca vidas sem você precisar pregar um sermão. Então, hoje, quero te desafiar a deixar sua confiança em Deus transformar suas atitudes. Pergunte a si mesmo, como eu posso mostrar minha fé no jeito que eu vivo? Talvez seja sendo mais paciente com alguém, ou agradecendo em vez de reclamar. Pequenas atitudes fazem diferença. E sabe o que é mais lindo? Quando você vive assim, Deus usa você para levar esperança pros outros. Sua confiança se torna um testemunho vivo. Se essa mensagem te inspirou a viver sua fé nas atitudes, deixa um "vou viver para a tua glória" nos comentários. Vamos juntos mostrar o amor de Deus no nosso dia a dia. Quando nossa confiança em Deus começa a transformar nossas atitudes como vimos antes, a gente percebe que a fé não é só algo interno, ela nos sustenta nas batalhas da vida. Mas, vamos ser realistas.
Nem sempre é fácil manter essa fé. Às vezes parece que tudo conspira contra nós. Dúvidas, medo, críticas, problemas, o inimigo usa de tudo para tentar nos tirar do foco. Mas sabe o que faz a diferença? Uma fé que resiste à oposição, que escolhe confiar em Deus mesmo quando as ondas estão altas. Pensa no Pedro, andando sobre as águas. Quando Jesus o chamou, ele deu o primeiro passo com coragem olhando para ele. Mas quando viu o vento e as ondas, o medo bateu e ele começou a afundar. Mateus 14, 29-31. O que aconteceu? Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. Mas mesmo afundando, ele clamou e Jesus o segurou. Isso me mostra que a fé não é sobre nunca sentir medo, mas sobre escolher olhar para Jesus, não para as ondas. Inimigo vai tentar te distrair com problemas, mas sua fé pode falar mais alto. Eu já vi isso na prática. Uma amiga enfrentou uma oposição enorme no trabalho. Colegas espalhavam fofocas e ela se sentia injustiçada. Em vez de revidar, ela orava e pedia forças para confiar em Deus. Com o tempo, a verdade veio à tona e ela ganhou o respeito de todos. A fé dela não só a sustentou, como mostrou para as pessoas ao redor o poder de Deus. A oposição vem para nos abalar, mas a fé nos faz caminhar sobre a palavra, não sobre a lógica. Se você está enfrentando uma batalha agora, levanta. O inimigo quer te distrair, mas Deus quer te fortalecer. Escolha confiar na palavra dele, mesmo quando tudo parece contra você. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Sua fé, mesmo pequena, é mais forte que qualquer oposição. Então hoje, firme seus pés na promessa de Deus e caminhe, sabendo que Ele está com você. Se essa mensagem te deu força para enfrentar as batalhas com fé, deixa um Minha Fé Maior nos comentários. Vamos juntos declarar que nossa confiança em Deus vence qualquer oposição. Chegamos ao final dessa jornada e eu espero que seu coração esteja mais leve. Falamos sobre como confiar em Deus pode transformar nossa vida, menos desde soltar o peso da ansiedade, viver com gratidão no hoje, até enfrentar as tempestades com uma fé que resiste. Tudo isso nos leva a uma verdade simples, mas poderosa. Deus não nos pede para entender tudo, Ele nos pede para descansar nele. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa é a promessa que Ele nos faz. Talvez você ainda tenha perguntas sem resposta, ou talvez esteja numa espera que parece longa demais. Quero te encorajar a entregue suas preocupações para Deus hoje. Ele não falha, nunca falhou e nunca vai falhar. Cada passo que você dá com fé é um passo em direção ao plano perfeito que Ele tem para você. Então, que tal fazer disso um compromisso? Comece agora, confiando nele, vivendo com gratidão e deixando sua fé brilhar nas suas atitudes. Vamos orar juntos. Deus, obrigado por tua fidelidade. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos. Dá-nos força para viver com fé, gratidão e paz. Que nossas vidas glorifiquem Teu nome. Em Jesus, amém. Que essa oração seja o começo de uma caminhada mais confiante com Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarda só para você. Se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa mensagem de fé juntos. E se você quer declarar que vai descansar no plano de Deus, deixa um "Vou confiar em Ti, Senhor" nos comentários. Que Deus te abençoe.